Já conversei várias vezes para colocar na internet, mas o pessoal está devagar. Mas em nome do Senhor Jesus, o que a gente pode fazer? Amém? Os irmãos encontraram? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos da sua vida e do seu reino, que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Irmãos, nós estamos pregando sobre evangelização, estamos meditando sobre evangelização. Há 2 meses nós estamos falando sobre evangelismo, a evangelização de relacionamento, falamos sobre a evangelização sazonal, a importância de pregar o evangelho em determinadas partes. E hoje eu gostaria de falar sobre a oportunidade para pregar o evangelho. Porque Paulo fala que nós devemos pregar o evangelho em toda a oportunidade. O texto diz assim, pregues a palavras e enches a tempo e fora de tempo. Ou seja, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades para poder pregar o evangelho do Senhor Jesus. Porém, existem alguns momentos que são mais oportunos, que as pessoas estão mais quebrantadas, mais sensíveis e mais abertas para receber a mensagem que nós estamos pregando. Embora o apóstolo Paulo fale sobre a importância de nós pregarmos em todo momento, em todo instante, existem alguns momentos que as pessoas elas estão mais abertas para ouvir a mensagem de Deus. Existem momentos que as pessoas elas estão mais sensíveis para receber a palavra do Senhor Jesus. E nós devemos aproveitar este momento para poder pregar a palavra do Senhor, para poder falar de Jesus, para poder compartilhar a mensagem do reino de Deus. Nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Eu vou pedir para os irmãos abrir a sua Bíblia rapidamente aqui comigo, no livro de Segunda Reis, aonde há uma narrativa bíblica, Segunda Reis, capítulo de número 5. Segunda Reis, capítulo de número 5, está escrito assim, e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém ele era leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha que interessante. Este texto descreve um homem muito próspero, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, porém ele era leproso. E numa campanha militar, ele levou cativa, prisioneira, uma menina da terra de Israel. E quando essa menina viu que esse homem próspero, era um capitão, um chefe do exército, que esse homem tinha lepra, ela aproveitou a oportunidade e falou com a mulher desse homem: se esse homem pudesse conhecer o profeta de Deus que está lá em Jerusalém, lá em Israel, se ele fosse lá no profeta, o profeta poderia curá-lo. Ou seja, ela aproveitou a oportunidade e compartilhou a mensagem com aquele homem. Irmãos, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Tem pessoas que elas são mais sensíveis para ouvir a palavra de Deus quando elas estão enfermas, outras quando estão enfrentando crises conjugais, outras quando elas estão enfrentando problemas diversos. A verdade é que na dor as pessoas são muito mais sensíveis para ouvir a mensagem da evangelização do que no momento da prosperidade. Às vezes nós chegamos para uma pessoa, convidamos ela para vir à igreja, e a pessoa ela fecha o coração, e ela não vem na igreja. Nós falamos o amor de Deus para essa pessoa, ela fala: sim, eu sei que Deus me ama. Você ministra que Deus tem um plano e um projeto na vida dela, e ela tapa o seu coração. A Bíblia mesmo diz que o Deus desse século, que é Satanás, ele fechou a mente de muitos. E muitos, então, com a mente tapada, com o coração endurecido, eles não ouvem a palavra, não ouvem o conselho, não ouvem absolutamente nada daquilo que falamos. Porém, no momento da adversidade, no momento da crise, no momento do problema, quando nós levamos uma solução para essa pessoa, falando que Jesus pode curar sua enfermidade, libertar essa pessoa de toda e qualquer aflição e opressão, quando nós falamos que nosso Deus ele pode abrir porta para aquela pessoa, ela então vem à igreja, ouve a palavra, e então ela pode então se converter
aceitar a mensagem do nosso Deus. Nós precisamos aproveitar essas oportunidades, é o tempo oportuno. O que é o tempo oportuno? Aquele momento onde a pessoa ela está mais quebrantada, ela está mais sensível, ela se abre mais, aleluia, para receber a palavra que nós pregamos. Eu contei aqui na igreja, e contei até no Jardim do Lago 2, um testemunho de um pastor, que foi o meu pastor, e ele trabalhava em uma lanchonete, quando ele era jovem, e um dia ele estava trabalhando e chegou um rapaz e pediu um lanche para ele. E esse pastor, o pastor Paulo, um dos meus pastores, ele disse que quando ele foi preparar o lanche, o Espírito Santo falou no coração dele para que ele fosse lá e evangelizasse aquele rapaz. E ele foi até aquele rapaz e começou a pregar o evangelho para aquele rapaz. E aquele rapaz então olhou para o meu pastor, então seria o futuro pastor, né? Naquela ocasião ele ainda não era pastor, e disse assim: moço, você tem dinheiro para comprar o que você quiser? E o atendente disse: não. Ele falou: moço, você pode ter a mulher que você quiser? Se você querer? Ele falou: não. Foi então, eu venho de uma família rica. O carro que eu quiser comprar, eu tenho dinheiro para comprar. A mulher que eu quiser, eu conquisto. Porque eu sou jovem, eu tenho dinheiro, eu não preciso desse Jesus. E esse amigo meu, esse pastor, que foi o meu pastor, disse que entristecido, ele voltou para a chapa, continuou fazendo o lanche, e o Espírito Santo falou com ele: volta lá novamente. E ele voltou. E ele disse para aquele moço, nas funerárias vendem caixão pequeno e caixão grande, porque morrem crianças e morrem pessoas velhas. A morte não espera o tempo para vir. E aquele homem então fechou o coração e disse: não, eu não quero esse Jesus. No final de semana seguinte, aquele moço foi para a Ilha Bela, foi passear com o seu jet ski, sofreu um acidente e ele acabou morrendo. Ou seja, no tempo da prosperidade, aquele homem fechou o coração. Tem pessoas que no tempo da prosperidade ele fecha o coração, ele não vem para a igreja. Não há um texto bíblico que aquele que não vem por amor vem pela dor. Não há um texto bíblico, mas há uma ideia bíblica que, para que aquela pessoa encontre-se com Jesus, às vezes é necessário que a pessoa passe por um sofrimento. Lá no Jardim do Lago 2 temos uma irmã, que é a irmã Giovanni, e eu estava falando um pouco sobre isso. Que existem pessoas que são tão duras, que é necessário que Deus permita que aquela pessoa passe pela dor, pela enfermidade, porque na enfermidade, ela se entrega, ela se rende, ela reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a irmã lá no Jardim do Lago 2, ela disse isso para mim, ela me interrompeu no meio da mensagem, ela levantou e disse assim: pastor, eu sou uma pessoa assim, eu era tão dura, eu não aceitava a mensagem. Eu me lembro cultos que nós fizemos, e ela participou, e às vezes eu passava na rua por ela e dizia: pai do Senhor, irmão. E ela dizia: não, pastor, me cumprimenta com a paz do Senhor, não, eu não sou crente. Eu dizia: não, mas eu estou dando a minha paz. Eu não estou pedindo para que você dê a sua paz se você não a tem. Ela dizia: não, eu até aceito, mas não me cumprimente com a paz do Senhor, que eu não sou crente. Irmãos, um dia ela sofreu um AVC. E depois do AVC, ela foi parar no hospital. Os médicos disseram que ela estava em um estado crítico. Ela precisa fazer uma cirurgia na cabeça. E então ela começou a vir para a igreja, participando de um culto, uma semana de culto, um mês, aceitou a Jesus, passou-se pelas águas, se batizou e hoje está firme na presença de Deus. Então existem pessoas que é necessário que aquela pessoa enfrente a dor. A nação de Israel era assim. A nação de Israel, quando estava próxima do livro de Juízes, onde eles estavam plantando e colhendo, os seus animais estavam crescendo, aquelas pessoas se esqueciam de Deus. Então era necessário que Deus permitisse que as nações circunvizinhas viessem contra eles e trouxessem então opressão. A opressão que trazia sobre a nação de Israel fazia com que eles então se arrependessem e voltassem para Deus. Irmãos, existem pessoas que quando estão prósperas, quando tem um casamento abençoado, eu até disse aqui na igreja, que eu estou preocupado, irmãos. Eu confesso aos irmãos que hoje eu estou preocupado de orar para que Deus abra a porta de emprego. Eu disse isso aqui pregando aqui, por quê? Porque a pessoa é fiel na igreja, ela é fiel nos dízimos, ela é fiel na oferta, ela ora, ela jejua enquanto ela está desempregada. Aí nós oramos, Deus abre uma porta de emprego para ela, agora ela está empregada, ela não volta mais para a igreja. E ainda nos cumprimenta com a paz do Senhor, mas sequer põe o pé na igreja. Eu estou preocupado: Senhor, será que eu devo orar para Deus abrir porta? Embora as pessoas precisem de portas abertas, elas precisam mais de Deus. Eu não quero que uma bênção se transforme em maldição. Nós estamos falando sobre evangelização, compartilhar a mensagem de Deus. Deus permite que as pessoas entrem em determinada situação de opressão, de aflição, de dor, para que nós abordemos essa pessoa e falemos de Jesus para ela, falamos da mensagem do Rei de Deus, convidamos essa pessoa para vir à igreja. E então essa pessoa que um dia foi tão dura,
agora ela se rende a esse convite, ela se rende à mensagem que você leva para ela. Nós estamos encontrando um homem aqui que era Naamã, ele era chefe do exército, mas ele só foi ao profeta porque ele estava enfermo, ele estava doente. Não foi assim com Jesus? As multidões vieram até ele. Por que as multidões vinham? Alguns daquelas multidões vinham por causa das suas necessidades, porque sabiam que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus transformava. Então as pessoas vinham até Jesus. Meu amado irmão, nós precisamos aproveitar o momento oportuno. E às vezes o momento oportuno é num velório. Já reparou como que as pessoas, quando estão no velório, elas são mais sensíveis, elas são mais quebrantadas? Você fala do amor de Deus, aquela pessoa, ela rende-se, ela ouve, ela aceita o seu convite, ela fala, não, eu preciso realmente de Deus. Por quê? Porque no velório, quando ela vê aquele caixão, aquele ente querido, que será sepultado, ela conscientiza-se que a vida não se restringe somente a essa terra, e ela precisa de Deus. As pessoas se tornam mais sensíveis. Eu comentei com os irmãos lá no Jardim do Lago 2, um amigo meu, afastado dos caminhos do Senhor. Quando veio a pandemia, ele pegou aquele vírus, foi parar no hospital, e na sala que ele estava, no quarto que ele estava, com mal respiração, ele disse que entravam pessoas com dificuldade para respirar e saíam aquelas pessoas mortas. E aquilo foi dando cada vez mais um sentimento ruim para ele, uma opressão. Ele estava afastado dos caminhos do Senhor. Quando deu um determinado hora, trouxeram um crente da Assembleia de Deus. Ele disse que ele era crente da Assembleia de Deus porque ele estava cantando hino da harpa. Aquele homem entrou no quarto com uma má respiração, tinha uma dificuldade terrível para respirar, e ele também, porque ele estava infectado com o vírus. E ele disse que ele olhou para aquele irmão, e aquele irmão começou a cantar hinos da harpa. 1 hora, 2 horas, 3 horas, aquele homem cantando os hinos da harpa, com dificuldade para respirar, mas adorando a Deus. E quando ele olhou para aquele irmão que estava adorando a Deus no momento da dor, ele reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ali ele fez um voto de reconciliar-se com Deus, e ele voltou para os caminhos do Senhor. Então são pessoas que são mais sensíveis ao convite, ao Evangelho, quando elas estão diagnosticadas com enfermidade, com um problema. Como eu disse para você, tem pessoas que aceitam a Jesus, ou ouvem a mensagem de Deus, ou aceitam uma visita no lar, ou vêm à igreja participar de um culto quando eles estão com problemas de saúde, ou quando estão aí no velório, outros quando estão enfrentando crises conjugais. Eu me lembro quando nós começamos esta igreja aqui, quando o pastor Henrique começou essa igreja, ali no ano de 2004, irmãos, a quantidade de pessoas que vieram para esta igreja, que aceitaram a Jesus, mulheres e homens que estavam com o casamento praticamente acabado. Acho que a nossa irmã Maria lembra, tinha um monte de pessoas, eu podia citar até o nome dessas pessoas aqui. Eles estavam amaziados, estavam se separando, se divorciando. O pastor Henrique, a missionária dele, entrou lá pregando a palavra, orando, expulsando demônios, abençoando vidas, e aqueles lares que praticamente estavam destruídos, reconciliaram, voltaram novamente, aleluia, a paz. Eu me lembro quando em 2005, 2006, essa igreja realizou, se não me engano, de 6 a 10 casamentos. Por quê? Aquelas pessoas vinham para a igreja amaziados, vinham para a igreja porque eles estavam ajuntados, vinham para a igreja as mulheres para orar pelos seus casamentos, porque os maridos estavam às vezes nos bares, os maridos às vezes saíam, ficavam um dia sem voltar para casa, e elas precisavam que Deus restaurasse o seu casamento. E chegava aqui, nós orávamos por elas, fazíamos campanha nas casas delas, e Deus restaurava o casamento e elas permaneciam na casa do Senhor. Então são pessoas que são mais sensíveis na dor. São pessoas que são mais sensíveis na dor. Então nós temos que aproveitar essas oportunidades para falar de Deus para essas pessoas. Que tem pessoas que somente aceitam um culto lá. Eu me lembro no Jardim do Lago 2, tínhamos uma irmã, nós estávamos, viu uma irmã congregar com a gente, uma bênção aquela irmã, mas o marido dela era usuário de drogas, não aceitava culto na casa dela, e eu falei para ela, irmã, não permite que a gente faça um culto na sua casa. Ela disse, pastor, o senhor pode até ir, só que é o seguinte, o meu marido, ele não aceita culto na minha casa. E nós fomos com um grupo de irmãos fazer culto na casa daquela irmã, e quando nós entrávamos na casa dela, ele subia na laje, e nós fazendo culto lá embaixo, realizando os cultos lá embaixo, e ele fumando maconha lá em cima, jogando maconha em nós lá embaixo. Irmãos, até que um dia o pastor Henrique armou uma tenda de circo na frente da casa daquele irmão para fazer culto. E ele disse para mim, ele disse, pastor Henrique foi lá em casa e pediu um pouco de água.
E eu dei água para o pastor Henrique, mas eu pensei, quando esse pastor for embora, eu vou pôr fogo naquela tenda, não vai ter culto lá. O nosso irmão Walter. Só que quando ele olhou o pastor Henrique estava andando, ele disse, pastor, eu olhei para o pastor Henrique andando junto com o irmão, e tinha um outro ser imenso do lado do pastor Henrique. E eu fiquei curioso, que ser era aquele? E eu saí da minha casa, eu fui, eu entrei, e eu vi aquele ser imenso, era um anjo, que estava do lado do pastor Henrique. E o pastor Henrique realizando o culto, e eu fiquei ali olhando para o culto e vendo o anjo do Senhor. Quando o pastor fez o apelo, eu fui lá e aceitei a Jesus. Ou seja, ele era o coração endurecido. Mas quando ele viu o sobrenatural, ele se rendeu ao Senhor. Meu amado irmão, nós temos que aproveitar o tempo oportuno para cumprir, aleluia, o mandamento de Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. Hoje nós estamos em poucas pessoas aqui, e às vezes nós pensamos, essa mensagem deveria ser em outra ocasião. Não, irmãos, é para nós. Nós que temos que nos sensibilizar e compartilhar essa mensagem de salvação, esse Evangelho que pode salvar, esse Evangelho que salva. Mas como eu disse para os irmãos, existem algumas pessoas que fecham o coração. No livro de Hebreus, capítulo 3, está escrito, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Tem pessoas que endurecem o coração. E é necessário que Deus permita que venha a dor, o sofrimento, a doença, a crise conjugal, a enfermidade, ou até mesmo a morte de um ente querido, para que aquela pessoa ela se torne mais sensível, mais quebrantada, mais aberta ao Evangelho. E aí nós aproveitamos a oportunidade e pregamos a mensagem que pode salvar. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Então pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Uma coisa que eu aprendi é que não existe coincidência, existe cristocidência, e nós devemos aproveitar as oportunidades. Às vezes estamos no banco do ônibus, senta alguém do nosso lado, e nós não conhecemos, ou às vezes até conhecemos, mas ficamos tímidos, acanhados, e não compartilhamos a mensagem de Deus para aquela pessoa. Quem sabe Deus colocou aquela pessoa do seu lado, para você falar do amor de Deus para aquela pessoa. Às vezes nós entramos em determinadas empresas, começamos a trabalhar e achamos que é somente uma porta de escape que Deus abriu ou uma bênção para que nós venhamos levar o sustento para a nossa casa. E às vezes é Deus colocando a gente lá, para que nós venhamos compartilhar a mensagem de Deus para aqueles amigos de trabalho. Irmãos, aproveite as oportunidades. Às vezes uma reunião social, uma reunião familiar, você vai participar com seus familiares, você fala, não, é só uma reunião familiar. Não, irmãos, é a oportunidade para você falar do amor de Deus para aquelas pessoas. Então pregue a tempo e fora de tempo. Não perca a oportunidade. Quando você vê uma pessoa que está quebrantada, uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está enlutada, uma pessoa que está com o coração doendo, vai lá e fala de Jesus, porque Jesus ainda é a única esperança para esta pessoa. Então pregue a tempo e fora de tempo, mas aproveite principalmente as oportunidades em que aquela pessoa está mais sensível e mais aberta para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, nós realizamos congressos, festas aqui. E esses congressos são maravilhosos, né? E geralmente o congresso do círculo de oração é quando as mulheres convidam seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, as pessoas próximas assim para vir à igreja. Então ela fala, vai lá que vai ter uma festa. Vai lá na igreja porque vai ter um pregador de fora. Vai lá porque vai vir pessoas de fora. E aí a pessoa ela vem porque o culto não vai ser um culto rotineiro. Ela vai vir porque não é o pastor da igreja que vai estar pregando, ela vai vir porque vai ser o profeta. E aí é uma oportunidade para essa pessoa ter um encontro real, pessoal e transformador com Deus. Então aproveite as oportunidades, seja a oportunidade de um congresso, de uma festividade, seja a oportunidade onde a pessoa está mais sensível, mais quebrantada, ou seja a oportunidade às vezes no trabalho, na sua casa. Mas fale de Jesus, porque o mandamento é este: pregue o Evangelho a toda criatura. Deus coloca a pessoa do seu lado para você compartilhar a mensagem de Deus. Use tudo que você tem, todas as ferramentas que você possui, para compartilhar a mensagem de Deus. Irmãos, quero finalizar essa palavra, mas eu quero conscientizar você, antes de finalizar essa palavra, sobre as portas e oportunidades que nós temos para pregar o Evangelho. Hoje nós temos as redes sociais, hoje nós temos YouTube, Facebook, Instagram, hoje nós temos o WhatsApp, o status. Isso tudo são ferramentas para nós compartilharmos a mensagem de Deus. Então vamos usar as nossas redes sociais para convidar pessoas para vir à igreja. Vamos usar as nossas redes sociais para ministrar a palavra de Deus.
Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, quando eu vim para a igreja, eu tinha muita timidez, eu tinha muita vergonha de abordar determinadas pessoas. Então, a igreja que eu congregava abriu um programa no rádio, lá em Minas. E o horário do rádio, da nossa programação no rádio, era das 10 às 11 da noite. E eu tinha vergonha, timidez de parar as pessoas nas ruas, ou de falar de Jesus para os meus amigos. Então, o que eu fazia? Eu aproveitava aquela oportunidade no rádio, onde as pessoas não estavam me vendo, para falar do amor de Deus, para pregar a palavra de Jesus. Irmãos, e lá no rádio, eu me lembro que só estava eu e às vezes o irmão que fazia a sonoplastia, né? A sonoplastia, fala isso mesmo, né? Sonoplasta, né? O camarada estava lá mexendo o som, só eu e ele lá, e eu falava com tanta veemência, falando de Deus. Às vezes estávamos cansados, mas eu aproveitava a oportunidade para evangelizar. Irmãos, use as ferramentas que você tem, use as redes sociais para falar de Deus, use as reuniões sociais para falar de Deus. Nós precisamos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Use as oportunidades. É culto de quinta-feira, é culto onde Deus vai falar com o pecador. É culto de sábado, domingo, é culto onde Deus vai operar coisas grandes e firmes. Irmãos, aproveite a oportunidade e obedeça o mandamento de Jesus. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Amém? Se coloque de pé neste momento, eu quero orar com você nesse instante. Glória a Deus.